E aí galera, Giro Flu na área, seu giro de notícias do Fluminense. E aí como é que estão? Creio que a situação não é boa, partida ruim do Fluminense, mais uma no ano de 2024 e é preocupante. Mas antes de falarmos desse vídeo, né, falar dessa situação, queria, né, fazer um pedido a vocês, quem puder deixar o like, o comentário, se inscrevam no canal para que a gente possa fortalecer nossa comunidade, para debater sobre o Fluminense, colocar em dia as notícias e ter aquele feedback, né, com vocês aí que estão do outro lado da tela. Enfim, Fluminense estreia na Libertadores, Fluminense que tem um longo retrospecto, né, de não perder nas estreias de Libertadores. O Fluminense nunca perdeu, falando mais precisamente, e o Fluminense poderia ter estreado mais uma Libertadores com vitória, mas não foi dessa vez e poderia até ter perdido. E perdido para um time que há 12 anos não sabe o que é uma vitória na Libertadores. Como assim? Que time é esse que você está falando? Esse mesmo, esse time que enfrentou o Fluminense, Alianza Lima. É um grande time local, no aspecto local, é o maior time do Peru, mas é um time que não tem um bom retrospecto internacional, não tem história na Libertadores, jogando contra o atual campeão da Libertadores. E o Fluminense não consegue se impor. Olha, a estatística do jogo em relação a chutes foi algo assim devastador, algo assim inacreditável. O Fluminense até o segundo tempo não tinha dado um chute a gol. Meados de 10, 15 minutos do segundo tempo. Isso é inconcebível. Como que o Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores, não consegue se impor em campo? Como que o Fluminense tem que estar ali impondo o jogo, colocando o adversário para trás, empurrando para trás para buscar o gol, marcar o gol. Ali era jogo para o Fluminense ganhar por 2-0 no mínimo. Não era um jogo para terminar com 1-0, ficar naquele sufoco. O Fluminense tinha condições de fazer um placar elástico. Ah, tinha que golear, não necessariamente, mas ter um estilo, um conceito de jogo que proporcionasse ao Fluminense chances de gol. E isso não aconteceu. O Fluminense totalmente perdido e, para piorar, com muitos erros de saída de bola. O Fluminense, só no primeiro tempo, proporcionou a Alianza Lima, só em erros de saída de bola, 3, 4 chances claras de gol. Uma o Fábio defendeu, a outra entrou. E, cara, como que o Fluminense vai conseguir se impor na Libertadores se nem no seu grupo tá conseguindo? E olha, um detalhe importante: o Alianza Lima, em tese, é o adversário mais frágil do grupo. Vamos lembrar aqui, no grupo temos Fluminense, atual campeão da Libertadores, Alianza Lima, do Peru, temos Colo-Colo do Chile e Cerro Porteño do Paraguai. O Cerro Porteño é se não for o maior time do Paraguai, é o segundo, rivaliza com o Olímpia. E o Colo-Colo possivelmente também é o maior time do Chile. Então, rivaliza ali com a Laú, né? A Liga Universitária do Chile. Mas enfim, são times grandes. E inclusive o Alianza Lima também é o maior time do Peru. Porém, tanto Cerro Porteño como Colo-Colo, eles têm um histórico na Libertadores. Coisa que o Alianza Lima não tem. Então é um cenário preocupante. Outro detalhe também importante, que é bom a gente frisar: todo mundo comemorou esse sorteio, né, os adversários que o Fluminense tem no grupo para enfrentar, como sendo, vai ser um grupo tranquilo, o Fluminense tem condições de somar pontos para chegar nas oitavas de final, ter o direito de ter a disputa do jogo decisivo em casa. Chegar nas quartas, a mesma coisa, semifinal, a mesma coisa, brigar entre as melhores campanhas da fase de grupo da Libertadores. Porém, tem algo que é bom se salientar. Esse grupo, ao mesmo tempo que ele parece ser um grupo mais tranquilo que comparado a outros grupos, como o caso do grupo do Grêmio, até o grupo do Palmeiras também,
Mas o Fluminense tem adversários de camisa, pelo menos no cenário local. Times de massa que tem grandes torcidas. Por exemplo, o Alianza Lima é o maior time do Peru. O Cerro Porteño que eu falei, se não for o maior, é o segundo maior do Paraguai. E Colo-Colo, o maior time do Chile. Então, o Fluminense tem um cenário perigoso. E o Fluminense, após esse jogo no Maracanã contra o Colo-Colo, terá dois jogos em sequência fora de casa. Então, é complicado, muito complicado. Então, se o Fluminense não conseguir fazer um bom resultado contra o Colo-Colo, já pode ter sua classificação até comprometida. Porque, em tese, o Fluminense deixou de ganhar 2 pontos do adversário mais fraco do grupo. Então, é muito preocupante. E outra coisa assim que eu não entendo, a torcida, às vezes querendo defender o Diniz, alguma coisa assim, eu não acho errado querer defender ele, até porque ele foi responsável pela a melhor fase do Fluminense conquistando a Libertadores. Isso é inegável. Porém, tem torcedores falando, mas o Diniz teve 8 desfalques para esse jogo. O time estava desmontado. O Fluminense teve muitos problemas de desfalque. Você olha assim, nossa, 8 jogadores desfalcando um time. Parece ser um número bem complicado de lidar, né? No jogo de estreia, de Libertadores, fora de casa. Mas temos que também ter em mente que o Fluminense fez contratações esse ano. E boas contratações. É inegável que o time do Fluminense esse ano é melhor que o do ano passado. Você olhando peça por peça. Porém, o que temos visto é que o Fluminense tem evoluído. Ele tem caído de produção. E aí vamos analisar esse jogo contra o Alianza Lima. O Fluminense de titulares não tinha o Cano, né, por lesão, Keno por lesão e também não tinha o Ganso. São 3 titulares. Eu só estou falando dos titulares. Tem ainda o Diogo Barbosa, o John Kennedy também, mas eles são reservas. Eles entram muito nas partidas, geralmente no segundo tempo, mas são reservas. Mas de time titular, tinha esses 3 caras, certo? Tinha também o Gabriel Pires, mas também reserva, enfim. Esses são os 3 titulares. Agora vamos falar sobre os substitutos desses 3 jogadores. Quem entrou no lugar do Ganso? Renato Augusto. É um grande jogador, pelo menos tem sido nos últimos anos. Ele tem problemas de contusão, inclusive saiu no começo do primeiro tempo. Verdade. Mas tem alguma dúvida que ele pode sim fazer um papel do Ganso? Pode. No jogo mesmo, agora, esse contra o Alianza Lima, ele lançou se eu não estiver enganado, foi o Marquinhos ou foi o Lelê. E o goleiro conseguiu antecipar ele e impediu, né, que ele tentasse finalizar o gol. Agora eu estou em dúvida se foi o Lelê ou foi o Marquinhos que chegou. Ali, acredito que foi o Marquinhos até. Ele tem visão de jogo, tem um bom chute, tem um bom passe. Então, não há dúvidas que ele possa substituir o Ganso. E o Keno saiu também. Quem substituiu? Marquinhos. Marquinhos jogou muito ontem. Foi um jogador muito acionado, tanto como uma válvula de escape, como pela velocidade, pelo drible, buscando alguma tabela. Depois, no segundo tempo, com as mexidas, o Diniz recua ele como lateral. O cara já jogou de lateral esquerdo, de lateral direito, como um ponta. Enfim, ele é quase um jogador coringa dentro do Fluminense. O cara é muito sacrificado. Mas ele jogou muito mesmo. E ainda fez o gol que nossa, foi um gol salvador. O Fluminense achou aquele gol. E substituindo o Cano, o Lelê. Aí muitos vão falar do Lelê. O Lelê é um cara de vaza, ele não tem qualidade, ele não tem raciocínio, ele não tem aquele caguete do centroavante. É difícil a gente falar do Lelê, sinceramente, porque vamos falar do Cano. O Cano tem feito gols esse ano? Não tem feito. A bola não chega ao Cano. Da mesma maneira
que também não chega ao Lele. Então, como o Lele, como o Cano vão conseguir se destacar em uma partida, sendo que o potencial deles, a marca deles é marcar o gol. E aí está ali pronto para aproveitar uma bola, aproveitar um cruzamento, uma tabela, puxar uma marcação. Isso não tem acontecido, independente de quem está ali, sendo o 9 do Fluminense. Então, como a gente vai tentar criticar um cara desse, sendo que o Fluminense não proporciona um jogo que coloque ele em condições de estar ali fazendo a diferença? Fica aí esse questionamento para cada um de vocês. E olhando esse time que foi, né, para esse jogo, a gente dá para dizer, nossa, esse time tá desfacelado. É um time ruim. É um time que fez mais do que até que poderia. Cara, o Marquinhos é jogador do Arsenal. O Arsenal da Inglaterra. O Lele, não vou falar nada do Lele, né? E o Renato Augusto foi um protagonista do Corinthians. O Corinthians também tava uma draga? Tava. Mas não por culpa dele. E ele tem problemas físicos, isso é sabido por todo mundo, inclusive por quem o contratou. Então, não dá pra criticar. Não dá. E eu não acho que o Renato Augusto faz menos que o Ganso. Não acho. Sinceramente. Então, eu não vejo aquele time do Fluminense que jogou antes contra o Aleza Lima como um time remendado. É um time muito bom, um time competitivo. E no segundo tempo, entrou mais peças ainda que poderiam ser titulares do Fluminense, como o caso do Douglas Costa. Douglas Costa jogou até bem. Buscou o jogo, fez o cruzamento que deu origem a algo que na verdade que resultou em gol, né, no escanteio. Então, um outro cara de muita qualidade acima da média, que pode muito contribuir para o Fluminense. Então, não dá para dizer que esse time é um time qualquer. Se esses oito desfalques fossem no ano passado, com o que o Fluminense tinha à disposição, eu acredito que sim. Aí teríamos como falar e dizer, não, o Fluminense estava desfacelado. Não tinha peças para repor. Realmente o Fluminense não tinha muito o que repor. Fora daquele escopo, né, do time titular, as peças que tinha para repor eram o Alexander, né, que às vezes revezava ali com o Diogo Barbosa para substituir o Marcelo. Às vezes recuar, botar o Marcelo mais centralizando para o meio. E aí o Diogo Barbosa e o Alexander ficavam como opção para fazer a lateral. E depois o Alexander foi sendo titular. O Martinelli começou a ser a opção também. Fora isso, o Fluminense não tinha lá tantas opções. Tinha o John Kennedy, que ainda estava em ascensão, que ainda estava naquela... vamos acreditar que o John Kennedy está melhorando, que ele se conscientizou, que ele pode ser um grande jogador. Vamos dar essa nova oportunidade a ele. Ele estava vindo lá daquele time lá de São Paulo. E fora isso, não tinha muita possibilidade de escolha para o Diniz. Ali sim. E, no entanto, o Fluminense jogou muito bem, ganhou o Campeonato Carioca. Teve atuações excelentes na Libertadores. Aí a gente fica com a cabeça assim virada. Como é que o Fluminense, mais limitado do ano passado, jogava melhor que esse Fluminense que tem bem mais opções? O Fluminense perdeu só o Nino. Apenas o Nino o Fluminense perdeu. O Fluminense contratou zagueiros, contratou meio campo, contratou atacante. O Fluminense só não contratou um lateral. Mas todos os setores do campo o Fluminense contratou, inclusive o goleiro. Então não dá para dizer que esse time evoluiu no aspecto de peças. Pelo contrário, o time melhorou. Mas em resultado, o Fluminense não tem demonstrado isso em campo. E também o Fluminense levou também peças da base, né, para o time titular. O Cauã Elias, inclusive, entrou ontem e jogou bem também, eu acho. Jogador jovem, jogador que ainda está buscando seu espaço no elenco principal e que pode também ser uma peça importante para o Fluminense. Então é isso, galera. É complicado o cenário que se desenha para o Fluminense. O Fluminense precisa urgentemente ganhar essa partida. Uma outra observação desse jogo, que foi o último jogo com
patrocínio da Betano estampado na camisa, com os dizeres obrigado, e que foi um parceiro muito importante para o Fluminense nesses últimos 3 ou 4 anos, na verdade 4, né? 4 anos. E é complicado, né, essa situação na Libertadores. Porque, mais uma vez, se o Fluminense não consegue fazer um bom resultado contra o Colo-Colo, que é a vitória, não há outro resultado que não seja vitória, o Fluminense pode complicar e muito a situação dele no grupo. Porque não há dúvidas que o Fluminense é o melhor time do seu grupo. Porém, são adversários perigosos. Não por conta do time que eles têm em si, mas por conta da camisa, do aspecto local que eles representam em seus países. Então é isso, galera tricolor. Quem tiver gostado, deixa o like, deixa seu comentário. Saudações tricolores.